Fala pessoas, como é que vocês estão? Olha, te falar uma coisa, hoje foi um dia peculiar. Tem uma frase que diz assim que aquilo que eu ensino é o que mais eu preciso aprender. Aquilo que eu quero ensinar é o que eu mais preciso aprender. Veja se isso acontece com você também, porque hoje eu vou falar sobre a raiva e é muito louco, né? Porque eu passei por uma situação hoje, parece que é para testar mesmo, né? De raiva para poder experimentar o que é sentir isso, né? Eu acho que a raiva é uma coisa que ninguém gosta de sentir, mas raiva é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. É um negócio muito louco, né? Mas me diga uma coisa, pessoas, como é que vocês estão? Pelo que eu posso ver aqui, é melhor fazer essas lives à noite. Quem está aí? Poliana, Olga, Samuel, galera chegando, ó, tem bem mais gente agora à noite. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Me dá um coraçãozinho aí para ver se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir? Eu conectei o fone aqui direto no celular. Me diga aí se vocês conseguem me ouvir bem. Me digam. Ou estou sozinho? Douglas, tudo bom? Muito bem. Muito bem. Poliana, tudo jóia. Obrigado, Poli. Mari, a minha blusa de presidiário não me deixa enxergar. Luiz Tramur, meu cunhado, você está aqui. Eu estava ali agora vendo uns vídeos de quando você era pequeno. Alice, Poliana, tudo bem, gente? Eu, quando comecei aqui a live hoje, falei que é muito louco, né? Quando a gente vai falar de alguma coisa. E hoje eu quero falar sobre a raiva. E tem uma frase que diz assim, que aquilo que eu quero ensinar é o que eu mais preciso aprender. E hoje eu passei por uma situação de raiva, um negócio assim, e como eu falei no começo, né? Você sentir raiva é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Porque você sente raiva de alguma situação, né? Bom, vamos começar porque eu quero fazer essa live rapidinho para ela ficar bem no ponto. A raiva é uma emoção. Agora, se alguém perguntar para você o que é uma emoção, você consegue responder de maneira prática, de maneira objetiva, né? Uma emoção é um sistema, é um programa de ação para gerar comportamentos biologicamente vantajosos diante de uma necessidade imediata. Ou seja, é um sistema automático que gera comportamentos biologicamente vantajosos diante de uma situação específica. Nós temos hoje 308 emoções catalogadas, mas a gente conhece mais alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa, entre outras. Mas hoje eu quero falar a respeito da raiva. A raiva é uma emoção que ela começa na ira. Ela começa na ira quando você começa a ficar irado com alguma coisa, quando você se sente injustiçado ou quando você vê uma injustiça. Ela começa na ira, ela vai crescendo, ela se transforma numa raiva. E você sabe qual é o extremo da raiva? É a agressão. Você já partiu para a agressão ou já viu alguém partir para a agressão? A pessoa parte para a agressão porque ela começou na ira, foi para a raiva e aí essa pessoa vai para a agressão. Então lembra de uma coisa. O que é uma emoção? Você precisa ter isso automático em você. Emoção é um sistema automático para gerar comportamentos biologicamente vantajosos diante de uma situação específica. Vou dar um exemplo prático. Você está aí tranquilo, andando pela rua, sossegado, vendo as vitrines. Imagine você nessa situação. Tranquilo, e aí de repente para um cara na sua frente e fala, é um assalto. E esse cara pega os teus pertences e vai embora. Quantas emoções você pode sentir num momento como esse? Então, a emoção ela é um sistema automático. Então ela vem,
automaticamente gera um comportamento diante daquela necessidade específica e você vai reagir. Imagina a raiva que você não vai sentir quando você vê um cara indo embora com as suas coisas. Então, para falar de raiva, você precisa entender o que é uma emoção. Raiva é tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Eu quero falar para você o seguinte: qual a vantagem que você tem em sentir raiva? Imagine o seguinte: o que será que a alegria causa dentro de você? E o que será, por exemplo, que a raiva causa dentro de você? Porque a felicidade, ela começa no simples prazer. O prazer de você dormir num travesseiro gostoso, você tomar uma água, ou você poder ir ao banheiro. É um simples prazer. A felicidade cresce e ela se transforma num êxtase. Poucas pessoas conseguem chegar nesse grau de felicidade, de sentir o êxtase. E, como toda emoção, ela tem um crescente. Então, a raiva, a gente precisa tomar muito cuidado com ela. Principalmente quando a gente se sente injustiçado. Isso é extremamente perigoso. Aí, eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de como a raiva começa. Né? Ela começa na ira. E existe uma pré-condição para ela acontecer. E aí essa pré-condição te leva para um gatilho. Pá! Ela dispara. Eu tô numa pré-condição, como eu falei, né? Eu tô andando na rua e aí de repente vem um cara e pá, é um assalto, pum. Eu tenho aí um gatilho. Esse gatilho me leva para um evento, ou seja, assalto, ou seja, fome, ou seja, uma agressão verbal, uma agressão física, é um evento. Isso me leva para uma base de dados perceptiva, eu vou buscar ali na minha percepção o que eu devo sentir. Isso me leva para um estado emocional. Esse estado emocional causa mudanças físicas em mim. E causa também mudanças psicológicas. E essas mudanças me levam para dois tipos de ação. Uma ação que é construtiva e uma ação que é destrutiva. E aí eu tenho uma pós-condição. Aí eu vou contar um negócio para vocês. E vai me falando aí se eu estou sendo claro, se você está entendendo, se você tem alguma dúvida em relação a isso. Então, sempre eu falo, aí eu volto e relembro para você aprender. Porque também tem uma coisa, né? Isso aqui você não vai sair um expert em emoções, mas é para você começar a se ligar, né, nos gatilhos que acontecem que te levam para essa base de dados perceptiva que você vai começar a entender. Cara, o que está acontecendo comigo? Qual o estado emocional que eu tô? Porque você imagina quando você sente raiva, o que acontece dentro de você? Então, eu vou falar novamente, agora de maneira mais rápida. Tem um gatilho que te leva para esse estado emocional de raiva. Para chegar no estado emocional, você lembra de um evento, busca na sua base de dados perceptiva e esse estado emocional causa uma mudança física em você. Olha que louco, eu vou abrir minha apresentação aqui, ó, para falar um pouco da raiva. Quer ver? Onde está a raiva? Aqui, ó. A raiva. A raiva, eu tenho algumas coisas que acontecem aqui, ó. Sobrancelhas baixas simetricamente e obliquamente. É aqui, ó. Eu tenho esse sentimento aqui, ó. Esse sentimento, não, perdão, essa expressão aqui, ó. Raiva. Aí eu tenho elevação da pálpebra superior e brilho nos olhos. Isso aqui, ó. Então, ó, eu tenho isso aqui, ó. Você já viu alguém assim, olhando para você? Aí, ó, olha aqui, ó, o tensionamento da pálpebra inferior. Eu tenho essa, e olha aqui, ó. Raiva, cara. Eu tô quase partindo para agressão. Aí eu projeto a mandíbula para frente aqui, ó. Você já viu alguém olhando para você assim, ó? Com raiva, querendo pegar você? Cara, me fala uma coisa. Essa mudança física em você causa também uma mudança psicológica. Quando nós estamos com raiva, a gente para de pensar. A gente para de considerar. Porque se eu tô irado, sentir raiva e quero agredir alguém, eu perco o meu foco aqui, a minha visão aqui. Como se diz essa visão? Tem um nome? Me ajuda aí. Tem a visão periférica. Eu perco a visão periférica e o meu foco tá no meu inimigo aqui, ó. Eu paro de pensar. E é muito louco, porque às vezes essa mudança física, ela acontece aqui,
Mas dentro, essa mudança psicológica que acontece dentro, tem gente que expressa e tem gente que guarda essa raiva para dentro. Bom, o que esse assunto tem a ver com relacionamentos? Às vezes, você vai ser contrariado na sua vida. E quando você for contrariado na sua vida, você vai sentir raiva. E essa mudança física vai acontecer em você. Aumentar a sua percepção para entender quando alguém sente raiva. E eu não estou dizendo aqui para você que é fácil, como eu falei no começo. Hoje eu tive uma situação, parece brincadeira, porque quando você tem que ensinar alguma coisa, parece assim, ó, aquilo que você tem que ensinar é aquilo que você tem que aprender. Então, eu não estou aqui dizendo que eu sou o mestre do controle emocional. Não sou. Hoje de manhã eu tive uma situação de raiva justamente... Cara, parece brincadeira. Justamente para entender. Cara, o que esse sentimento causa em cada um de nós? Fora a gente parar de pensar, né? Essa mudança física que acontece na gente. Perdão, essa questão psicológica de eu não conseguir pensar. Tem uma mudança física também. Lembra? Aqui, eu começo a sentir isso, eu tô ouvindo alguém falar, mas eu tô aqui assim, ó. Cara, nos relacionamentos, sentir raiva é uma emoção que é construtiva ou destrutiva? Então eu quero te dar uma dica. Se você quiser, pega um papel, pega uma caneta ou anota aí no teu celular, no teu computador, no teu tablet. Faça uma lista de tudo aquilo que te dá raiva. Porque quando a gente sente raiva, é provável que você não agrida alguém fisicamente, mas às vezes a gente não percebe e agride psicologicamente com uma frase, com uma tirada, com um palavrão, com um olhar, e aí eu destruo esse relacionamento. Lembre-se, é nos 30 segundos de tensão que a gente comete as maiores atrocidades contra as outras pessoas. Então a raiva é uma emoção que produz uma mudança física e psicológica que vai te levar para uma pós-condição. Para chegar nessa pós-condição, você vai ter uma ação construtiva ou destrutiva baseada no teu controle emocional. Lembra? Emoção é um sistema, é um programa de ações que gera comportamentos biologicamente vantajosos diante de uma necessidade específica. Então, quando você sente raiva, você vai causar alguma coisa, ou em você ou no outro. Aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena sentir raiva? Ou quando acontece o gatilho, eu percebi, busquei na minha base perceptiva, falei, cara, eu vou agredir, eu não vou deixar isso quieto, eu lembro disso, isso me leva para o estado emocional da raiva, mudança física, mudança psicológica, cara, isso vai me construir ou vai me destruir? E aí é que eu cometo as maiores atrocidades contra a outra pessoa. E isso não é bom para a construção de bons relacionamentos. Então, eu acho que você deve ter pegado aí o teu celular ou anotado aí num papel. Marque as situações onde você sentiu raiva no dia de hoje. E aproveita para perceber amanhã o que faz você sentir raiva. Vou contar um negócio para vocês. Deixa eu virar aqui que eu tô sentado no chão aqui no quarto aqui. Quando eu era mais jovem, eu era muito estressado no trânsito, muito estressado, estudando a respeito das emoções. Como eu falei, né, existem 308 emoções catalogadas e você tem as mais conhecidas: alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpreso, que são as que a gente mais, né, dá a impressão que a gente mais sente, né, no nosso dia a dia. E hoje eu estou aqui falando para vocês da raiva, que a raiva é um negócio que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a raiva pode nos levar para uma ação destrutiva, às vezes pelo que a gente fala, às vezes pelo que a gente faz. Quando eu era mais jovem, eu era muito estressado no trânsito, muito estressado. Então eu achava que o trânsito era sempre injusto comigo. Então eu estava lá na minha pré-condição, dirigindo. Então assim, a minha pré-condição é: estou dirigindo. Isso vai me levar para onde? Então aconteceu um gatilho
Lembrei de um evento, cara, trânsito é lugar de injustiça. A minha base de dados perceptiva diz assim, ó, agora é hora de estourar. Puf, estado emocional, raiva, mudança física, mudança psicológica. Eu ficava agressivo no volante. Eu ficava agressivo. Meus amigos que estão assistindo essa live aqui, Denis, Emerson, Fabinho, Reginaldo, se vocês estiverem assistindo, me dá um alô aqui. Eu me travava as costas. Esse caminho que eu estou falando aqui para vocês, né, da pré-condição, o gatilho, o estado emocional que leva para ação construtiva ou destrutiva, mas assim, ó, era batata. As minhas costas travavam no volante, eu ficava... porque eu sentia tanta raiva, e essa mudança física e psicológica causava algo dentro de mim e eu ficava remoendo aquilo. Isso me fazia muito mal. Até que um dia, sabe quem me ajudou? Foi o Reginaldo, o Tereco, da RVA Fotografias. Ele disse assim, ele falou assim, ó, Renato, quando você briga no trânsito, você carrega isso por todo o resto do dia. Quando você deixa pra lá, você logo esquece. Fala pra mim se hoje você brigou com alguém no trânsito. Fala pra mim se hoje você ficou com raiva de alguém, né, e causou essa mudança física e psicológica aí na tua, né, na tua cabeça, no teu coração, fazendo com que você sentisse essa raiva de querer bater, né, de querer agredir no outro. Às vezes não agredir fisicamente, mas agredir psicologicamente. Isso é muito, muito ruim. Lembrando que o intuito dessas lives aqui não é dar para você aqui uma verdade absoluta, mas é para fazer você pensar, é para me fazer pensar para onde as minhas emoções estão me levando, para onde as suas emoções estão te levando. Às vezes a gente não se dá conta de quão importante as nossas emoções são para a construção dos nossos relacionamentos. Quer ver uma coisa? Você tem filho? Se você tem filho, você sabe o que é raiva. Quando você fala assim, ó, não mexe aí. O moleque vai e mexe. Você fala, não faz isso. A Ana Laura vai lá e faz. Amigo, dá uma raiva. Agora, olha só. Vou desenhar esse caminho de novo para a gente aprender junto. Pré-condição. Estou com os meus filhos. Gatilho. Houve uma desobediência, o evento desobediência. Minha base de dados perceptiva, eu vou buscar lá a minha mãe me disciplinando, meu pai me disciplinando. Estado emocional, raiva. Mudança física, Ana Laura. Mudança psicológica, eu vou agredir. Se não for verbalmente, eu vou pegar um chinelo e vou bater. Essa ação é construtiva ou destrutiva? Cá pra nós. Poucas pessoas conseguem ter essa percepção de, no momento do estado emocional, da mudança física e da mudança psicológica, você pensar, cara, ação construtiva ou destrutiva? Porque isso vai te levar para pós-condição. E não existe nada pior que na pós-condição você sofrer porque sentiu raiva, porque agrediu, ou fisicamente, ou moralmente, ou em uma palavra que você falou. Cara, isso pode te ajudar. Começa a perceber, mesmo que você não lembre todo esse caminho emocional que a raiva tem, e todas as emoções têm dentro da gente, começa a pensar, pelo menos o seguinte, começa a entender a pré-condição. Aonde você está? Nessa situação, você pode sentir raiva? Qual emoção você pode sentir na pré-condição que você está? Seja trabalho, seja escola, seja igreja, seja no trânsito, seja na praia, seja aonde for. Qual é a pré-condição que você está? Porque quando esse gatilho vem, meu amigo, quando esse gatilho bate, é batata, assim, estado emocional, ação destrutiva, pós-condição, arrependimento. Lembra? É nos 30 segundos de tensão que a gente comete as maiores atrocidades contra quem a gente ama. Faz sentido? Me fala aí se está fazendo sentido, se vocês estão ouvindo bem. Você tem que dar as palestras a conferências de jovens. Pô, Alice, eu também acho. É só me chamar que eu vou. Deixa eu ver quem está mais aqui. Oi, Lívia. O Vitor, a Pri. Cara, você devia falar
mas eu falei na conferência, pô, adorei. Rita, graças a Deus, esses irmãos lá. Ô, Lídia! Você tá aí, Lídia? Deixa eu acenar pra Lídia. Lídia! O Patrick, não sei nem se estão ainda, né? Ó, tem bem mais gente do que de manhã, né? Julião, Júlio Mulatti. Faz sentido? Boa. Oi, Thaís. Faz muito sentido, né, cara? Começa, olha, eu vou te falar. Começa a pensar nisso, às vezes a gente não se dá conta, cara. Às vezes a gente não se dá conta de quanto a gente pode magoar alguém sem querer. Às vezes a gente não tem noção como as nossas emoções nos modificam. E essa emoção da raiva, amigo, é batata. Às vezes você está numa pré-condição que você sabe que você vai sentir raiva. É muito louco essa coisa do trânsito, né? Porque no trânsito eu sentia muita raiva quando andava de carro. Aí comecei a andar de moto, comecei a ficar com raiva também. Aí comecei a andar de bicicleta, comecei a pegar trânsito com os Faria Limers na Faria Lima, os caras que pegam a bicicleta uma vez a cada 30 anos, e comecei a ficar com raiva também. Falei, cara, para onde isso vai me levar? O jeito de falar com as pessoas, às vezes eu não me dava conta. Passava pela pré-condição, passava pelo gatilho, estado emocional, ação destrutiva, e após condição eu ficava mastigando aquilo pelo resto do dia. Cara, é isso que eu queria falar para vocês. Começa a pensar como as tuas emoções te modificam. E como eu disse no começo hoje, aquilo que a gente tem que ensinar é o que mais a gente precisa aprender. Então eu estou aqui falando para vocês a respeito de emoção, eu também tenho que aprender. Porém, eu tenho uma percepção aguçada para algumas das emoções que eu sinto. Nem todas, mas para algumas eu já comecei a ficar mais atento. Olhando o quê? A pré-condição. Como eu falei para vocês, aí não sei se você chegou agora ou se você ainda não fez, pega um papel e anota. Pré-condição. Qual a pré-condição que te coloca num estado de raiva? Tá? Raiva é uma das emoções, tá? É uma das emoções. Eu vou falar algumas aqui para você. Ó. Quer ver? Por exemplo, desprezo. Desprezo começa na rejeição. Eu vou falar outro dia, tá? Do desprezo. Mas começa na rejeição. Eu rejeito, eu não gosto, aí eu desprezo a pessoa, desprezo a situação, desprezo um líder, desprezo um colega de trabalho, desprezo um cliente, e aí vem para o desdém. O desdém, assim, eu não estou nem aí porque essa pessoa sente, porque essa pessoa quer, porque essa pessoa tem no coração dela. Então é muito louco como as nossas emoções nos modificam. A raiva, lembra, ela começa na ira. Eu começo mirando, eu começo não gostando, discordando, e isso começa a me incomodar, eu fico irado com isso, aí eu sinto raiva e posso partir para a agressão. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Olha, não esqueçam de compartilhar essa live nas suas redes sociais. Cara, eu agradeço demais. Eu tenho recebido muitas mensagens agradecendo essas lives que a gente está fazendo aqui à noite, nas lives que a gente fez de manhã. Agora à noite eu percebi que é bem melhor de fazer, então eu vou fazer à noite. Não esqueça de compartilhar, tá? Eu vou encerrar essa live aqui agora. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários, eu faço questão de responder. Beleza? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, lembrem-se, as emoções nos modificam e às vezes a gente pensa que a gente não pode controlar as emoções e na verdade a gente não pode controlar as emoções, mas a gente pode perceber, a gente pode começar a aumentar a nossa percepção para esse programa de ações que nós temos automaticamente. Então você começa a perceber que quando você entra nessa pré-condição, você consegue respirar e consegue se recuperar diante de uma situação de raiva, se você entende o processo de como isso acontece. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Deixa eu ver quem está aqui para eu dar um tchau.